Olá, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor William Cabral do STHG e eu trago mais uma aula fantástica para você a respeito de teologia em destaque. Hoje eu quero tratar com você sobre os nomes de Deus e tenho certeza que você vai ter uma aula maravilhosa. Se prepare aí, vamos então para a leitura da palavra. Abra suas Bíblias, você que está com a sua Bíblia na mão, em Isaías capítulo 64 e verso de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso mesmo, o nosso Deus é um Deus completamente diferente de qualquer outros deuses que as mitologias podem criar. Para você ter uma ideia, nenhuma mitologia fala de um Deus que se fez homem para morrer por amor daqueles que são os seus devotos, daqueles que são os seus fiéis. Só o nosso Deus. E servir a esse Deus faz toda a diferença, porque Jesus Cristo é um Deus vivo. Se você, por exemplo, verificar os outros deuses das outras religiões, todos eles tiveram seu período e estão mortos, mas o nosso Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e se você visitar o seu túmulo em Jerusalém, você vai constatar, ele não está mais lá, porque ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Vamos à nossa aula então, e é importante que vocês aprendam sobre os nomes de Deus, porque os nomes de Deus trazem também as suas características, os seus atributos, e é disso que nós queremos falar. Vamos lá? Vídeo aula número 1 do módulo 4 do STHG, a doutrina de Deus. Sou o pastor William Cabral, do Seminário Teológico Harlan Graham, tá? Professor William Cabral, e nós vamos começar a nossa videoaula já explicando o que é que significa a palavra teontologia. Teontologia, a doutrina do ser de Deus. Teologia e ontologia são termos de etimologia grega, de origem grega, onde a teologia é divindade, theos, mais logos, palavra, theos, divindade, Deus, logos, palavra. Por extensão, estudo, tratado ou doutrina. Então, teologia é literalmente o estudo de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Nós não podemos estudar aquele que está acima do nosso entendimento. É óbvio que ele só se revela para quem ele quer. Então é fundamental entendermos isso. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo daquilo que Deus quer nos revelar. Entre essas coisas que Deus quer nos revelar, nós temos os seus atributos. Nós temos atributos comunicáveis e temos atributos incomunicáveis. Como é que funciona isso, pastor? Muito simples. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica para todos nós. Então, por exemplo, o atributo da fidelidade de Deus. Apesar de sermos imperfeitos na nossa fidelidade, antes de nós conhecermos a Deus, nós éramos infiéis. E agora nós somos fiéis. Então, é um atributo comunicável. Imutabilidade. Em Deus não há sombra nem mudança qualquer. Ou seja, esse atributo é incomunicável, a imutabilidade só quem tem é Deus. O atributo da eternidade, todos nós sabemos que nós temos um período de vida, mas o nosso Deus, ele é eterno, então é um atributo incomunicável. E na lista dos atributos incomunicáveis de Deus, existem 3 que eu gostaria de destacar. O primeiro atributo que eu gostaria de destacar nesses atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência. Imagine vocês qualquer enciclopédia em qualquer lugar do mundo sobre qualquer tema, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o oculto e o escondido, e ainda que antes de sair uma palavra da tua boca, conforme diz o Salmo 139, ele já conhece toda. Portanto, o nosso Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele também é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Engana-se quem acha que Deus é um velhinho sentado no trono com barba branca, com cabelinho branco lá. Não, isso é Papai Noel, queridos. Nosso Deus, ele está em todo lugar. Ele não tem uma forma física, porque ele é espírito e ele permeia com seu séquito, com a orla das suas vestes, todo o universo. Então Deus, ele é onisciente, ele também é onipresente.
presente, ele está em todo lugar. Além disso, ele é onipotente. Dessas três, as principais são essas: onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo está tangível ao seu poder. Nós somos limitados, o nosso Deus ilimitado. E é por isso, queridos, que teologia não é o estudo de Deus, mas o estudo daquilo que Deus quer nos revelar, dos seus atributos, das suas características. A teontologia trabalha exclusivamente com os atributos do ser de Deus. Então nós vamos estudar os atributos do ser de Deus. E para conhecermos esses atributos, faz-se necessário conhecermos os nomes de Deus, porque cada nome revela um atributo seu. Pois bem, queridos, quando nós começamos a entender que os nomes de Deus mais conhecidos da Bíblia, nós vamos entender também algumas características dele. Por exemplo, Deus é um nome genérico para uma divindade, alguém que está acima dos homens e que deve ser adorado. Deus é maior que nós e ele merece a nossa adoração. Ele não é apenas um Deus, ele é o Deus. E não existe outros deuses além dele. Isaías 45:22 vai trabalhar essa questão. Chamar Deus de Deus é certo porque ele é divino. Mas ele também é chamado de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ou Deus a Rocha. Deus aparece e chamou a Abrão, quando ele ainda não era Abraão. Ele chamou Abrão para fazer uma aliança. A aliança do hebraico Berit era uma aliança incondicional que Deus estava fazendo com Abraão. Sai da sua casa e da sua parentela, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse encontro ele se apresentou como o Deus que tem todo o poder, o Deus onipotente, o grande El Shaddai. Também é chamado de El Elyon, o Deus Altíssimo. Quando o rei e sacerdote Melquisedeque, lá em Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20, depois vocês confiram na sua Bíblia, quando o rei e sacerdote Melquisedeque abençoou Abrão, dando-lhe pão e vinho, ele o fez em nome do Senhor altamente exaltado. Que nome é esse? O original, El Elyon, o Deus Altíssimo. Também é chamado de El Olam, o Deus Eterno. A eternidade de Deus é um dos atributos descritos pelo profeta Isaías. Deus, bem como a sua palavra, permanecem para sempre. Em Isaías 40:28, o profeta Isaías vai falar a respeito desse tema. Também é chamado de El Roi, o Deus que me vê. Quando Agar, serva egípcia de Sara, por exemplo, fugia com seu filho da presença da sua senhora, Sara, na sua aflição foi consolada pelo anjo do Senhor, que viu na sua dificuldade. Em Gênesis 16:13, esse anjo do Senhor é chamado de El Roi. Aleluia! Jeová ou Javé ou tetragrama YHWH, em que nós vamos dar uma atenção maior daqui a alguns minutos, este é o nome especial que ele revelou a Moisés lá no Êxodo, capítulo 3, versículos do 13 ao versículo de número 15. Segundo a Bíblia, significa eu sou. Esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno. Ele não tem princípio nem tem fim. Deus não muda, ele sempre é. YHWH é um nome importante porque nos ensina que ele é o único Deus verdadeiro e está acima de todas as coisas. É isso, querido, no hebraico antigo não se escrevia as vogais. Por isso não se sabe com certeza como pronunciar o tetragrama YHWH. Algumas sugestões são Yahvé, que ficou condicionado, e muita gente diz também Javé ou Jeová. Os judeus do tempo de Jesus tinham muito respeito pelo nome YHWH, pelo tetragrama, ao ponto de quando passarem por alguém, eles falarem Senhor no sentido de Adonis e não Adonai, que era o nome do Senhor, tá certo? Eles também usavam Hassem, que significava só o nome, mas eles não se atreviam a falar o nome de Yahvé. Acontece, meus queridos, que eles não substituíram a palavra do Senhor por muitas versões e também traduzem YHWH como Senhor. Acontece que com a chegada das vogais, eles pegaram o nome Adonai e o tetragrama YHWH, nós vamos ver no slide lá na frente, e eles juntaram e ficou então Jeová, que traduzido para a nossa língua, nós aqui aportuguesamos para
Jeová, que é um dos nomes de Deus. Também é chamado nosso Deus de Jeová Jirê, Deus proverá. Esse foi o nome que Abraão já utilizou quando Deus proveu o cordeiro para o sacrifício lá no Monte Moriá, no lugar de Isaac. Vocês conhecem a história, Gênesis 22 e 14. Por esse episódio, Abraão ficou chamado como pai da fé. Jeová Rafá, o Deus que sara, também é outro nome dos nomes de Deus. E esse nome aparece em inúmeros contextos, tanto relacionado à cura de enfermidades físicas, quanto ao perdão dos pecados e cura também da alma. Lá em Êxodo 15, 26, existe uma ilustração a respeito disso. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Depois que os israelitas venceram o exército dos amalequitas com a ajuda de Deus, Moisés construiu um altar e fez dele um memorial ao Senhor. Lá em Êxodo 17, 15, vai estar escrito no original, Yahvé Nissim, Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Senhor também de justiça nossa, que é o Jeová Tissequenum. Tá? As promessas messiânicas de restauração provenientes de um rei que seria descendente de Davi, que reinará com justiça, retidão, salvação e libertação, se cumpriram todas em Jesus, conforme Jeremias 23 e 6. Jeová Chamá, Deus está aqui. Novo nome atribuído à cidade de Jerusalém, profetizado por Ezequiel e sintetizando a visão que o profeta teve sobre o templo e os limites das terras, lá em Ezequiel 48 e verso 35. Jeová Chamá, Deus está aqui. Jeová Shalom, o Deus de paz, o Senhor de paz, o nome dado por Gideão, aquele altar que ele construiu em honra do Senhor da paz, que lhe apareceu chamando para libertar Israel dos midianitas, lá em Juízes 6 e verso de número 24. Queridos, muito mais nós vamos aprender. São esses os principais nomes e agora nós vamos dar uma revisada com os nossos slides. Vamos lá? Elohim. Elohim aparece logo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e verso de número 1, e é o plural de El, que significa o supremo poder. É usado para identificar o Criador e a forma plural está bem conotada com a Trindade e com o verbo no plural que nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 1 e verso 26. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. El é usado em combinações como as que seguem. Vamos ver? Está em Gênesis 14, do 18 ao 20, para identificar o Deus Altíssimo de Abraão, a quem Melquisedeque servia. Figura também em Gênesis 16 e 13, como a expressão usada por Agar no tratamento do Deus que a viu na sua dificuldade. Tu és o Deus que me viu. Podemos confiar que Ele sempre está presente e nos vê em todas as nossas dificuldades, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vou abrir um parênteses aí para falar sobre essa questão dos olhos do Senhor. Meus queridos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Que bênção, né? Então não adianta se esconder da presença de Deus. No Salmo 139 vai dizer que se você estiver no mais profundo do abismo, ali o Senhor vai estar. E se tu estiver no mais alto dos cumes, ali também Ele estará contigo. Não adianta querer se esconder de Deus. Ele vê tudo e Ele sabe todas as coisas. Parece óbvio, né? Que, como eu falei, Deus não tem forma física e de repente os olhos dele estão em todo lugar. Isso é uma figura de linguagem usada chamada de antropomorfia, onde Deus tem uma conotação humana, toma uma forma humana para que possa ser entendido pela limitação humana, pela limitação do homem. Então nós, para entendermos o nosso Deus, a figura de linguagem utilizada chama-se de antropomorfia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A mão do Senhor não está encolhida para que possa... ou seja, todas essas figuras de linguagem, elas são chamadas de antropomorfia. Depois nós vamos estudar isso no português, né? E nós vamos ver também que é muito importante pregar a Bíblia, mas pregar em português. Vemos no Êxodo 6 e 3 para revelar o Deus dos patriarcas como todo-poderoso, pois para ele não há impossíveis. Deus pode vencer todas as situações difíceis. Em Gênesis 21 e 33 ele está demonstrando o Deus que Abraão adorava. Desta maneira, e plantou Abraão um bosque em Berseba, invocou lá o nome de Yahvé, Eolã, o que significa Abraão adorava Yahvé
que é o Deus eterno. Então é o Olã, Yahvé, o Olã, o Deus eterno. Conforme o mandamento em Êxodo 20, verso 7, o nome do Deus de Israel não deve ser usado em vão em hipótese alguma. E por esse motivo os israelitas passaram a usar o Adonai. Como se pronuncia? Adonai, meu Senhor, nos seus relacionamentos com Deus. E foi aquelas vogais que os maçoretas usaram para vocalizar o nome de Deus, como eu falei lá no início. Então pegaram o YHWH, que é o tetragrama, e colocaram as vogais que os maçoretas introduziram. Logo ficou Jeová, que é o nome Jeová ou Javé, conforme você queira chamar. Estás falando de um Deus Todo-Poderoso, estás falando do Senhor Altíssimo, Criador de todas as coisas, está falando do nosso Deus. O nome pessoal. Então vamos lá aqui para uma ilustração desse gráfico, para ficar mais ainda claro por que o nome Jeová. Como se chegou ao popular Jeová? Chegou-se combinando as 4 letras consoantes do tetragrama YHWH com as vogais de Adonai, que significa Senhor, na forma como é pronunciado Edonan. Então ficou I-E-O-Vá, Jeová, o nosso Deus, aleluia. Isso aí é uma tapa, meu irmão, naquelas seitas que dizem que o nome de Deus é Jeová. É apenas um dos nomes, mas isso aqui foi convencionado. E não é errado você chamar Deus de Jeová não, viu? Pode chamar à vontade. Jeová foi condicionado como Adonai e o YHWH. É uma reverência que nós fazemos a Deus. Glorificado seja o seu nome. Parece ter origem no grau incompleto do verbo ser e significa o eterno, a essência da vida, aquele que era e é e continuará a ser sempre o mesmo. A forma hebraica Yahvé ou Yavá é preferível se tivermos em consideração o vocábulo aleluia, que significa louvai a Yah. Ou seja, Yahvé ou Yavá é preferível que nós usemos a palavra Jeová como nós temos convencionado. Não há problema algum com isso. Agora aqui eu tenho um quadro explicativo de alguns dos nomes de Deus que eu já falei lá naquele primeiro momento no início, mas eu vou novamente falar para que fique fixado na mente de vocês, meus alunos. O Senhor é Deus e só Ele, que consta lá em 1 Reis 18, do 36 ao 39. Essas referências vão ficar disponíveis e você depois faça como os cristãos de Bereia, que eram mais excelentes do que o de Tessalônia, porque eles iam lá e confirmavam tudo aquilo que era dito. Yahvé Elohim, o Senhor é Deus. O meu Senhor Jeová, lá de Juízes, capítulo 6, versículo 22, é o Yahvé Adonai. O Senhor está aqui, que fala da presença de Deus, lá em Ezequiel 48 e 35, é o Yahvé Chamá. O Senhor Altíssimo, do Salmo 97, verso 9, é o Yahvé Elion. Aquele que tem a provisão é o Jeová Jirê, ou Yahvé Jirê, lá de Gênesis 22 e 14. O Senhor que te cura, de Êxodo 15 e 26, é o Yahvé Rafá. O Senhor é a minha bandeira, é o Yahvé Nissim, lá de Êxodo 17, versículos do 8 ao 15. O Senhor é paz, é o Yahvé Shalom, lá de Juízes 6, 24. O Senhor é a nossa justiça, de 1 Coríntios 6 e 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre a justiça, é o Yahvé Rohi. E o Senhor é o meu pastor, do Salmo 23, versículo 1, é o Yahvé Tsekenum. O Senhor dos Exércitos, de 1 Crônicas 17, 24, é o Yahvé Tsevaot. Meus queridos, que maravilha estarmos aprendendo um pouco mais sobre esses nomes de Deus. Mas como nós podemos identificar esses substantivos, em nossa versão em português? Na maioria das versões em português, Yahvé ou Javé é traduzido por Senhor, com todas as letras maiúsculas, ao passo que Adonai é Senhor com a primeira maiúscula e as demais minúscula. No Salmo 110, verso 1, disse o Senhor, note, todas as letras em caixa alta, ao meu Senhor, aí esse aí é Adonai, S maiúsculo e a restante minúscula. Assenta-te à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por estrado ou por escabelo dos teus pés. E aí nós podemos então identificar.
É isso, queridos, mais uma aula que nós estamos dando aqui pelo nosso canal, tá? E eu quero pedir a você que você compartilhe essas atividades, compartilhe esses vídeos com aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Seja um divulgador desse canal e seja um divulgador do Evangelho. Se você se inscrever, todos os vídeos que eu estiver postando aqui você está recebendo em sua casa. E eu já agradeço a Deus pela tua vida, orando e intercedendo, dizendo assim: Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por cada um daqueles, Senhor, que tiveram esse momento, Senhor, teológico em suas vidas, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los a cada dia, Pai, e que o Senhor venha fomentar o desejo, Senhor, de te servir com excelência, Senhor, porque se eles têm excelência, eles vão procurar agora, Senhor, todas as referências que eu falei, Senhor, e vão agora estar de posse da Bíblia nas mãos para poderem tirar as suas dúvidas. Eu já te agradeço, te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor William Cabral do STHG e esse é mais uma aula de teologia do curso de iniciação à teologia do Seminário Teológico Harlan Grant. Muito obrigado, fiquem com Deus, a paz do Senhor.